Olá, o Justiça em Questão está começando. Nesta edição vamos falar de um projeto do Conselho Nacional de Justiça para que vítimas de violência doméstica possam pedir ajuda discretamente, mesmo durante a pandemia e até acompanhadas pelo agressor. Olha a inovação. O Judiciário Mineiro tem utilizado energia solar em algumas de suas unidades. Quando a compra de um produto ou serviço não é exatamente aquilo que foi prometido, duas palavrinhas definem a situação: propaganda enganosa. Você vai ver como agir nesses casos. Vamos tratar também da chantagem com fotos íntimas. Esse tipo de ameaça é denominada sextorção. E teremos os nossos quadros para apresentar as decisões que foram destaque no Estado e esclarecer as suas dúvidas. Então, fique com a gente, nossa edição começa agora. Durante o período de pandemia, há mulheres que ficam confinadas 24 horas com seus agressores. Muitas sofrem caladas. E se, sem falar nada, elas pudessem pedir ajuda? Essa é a proposta da campanha Sinal Vermelho, lançada pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros. Saiba mais na reportagem de Silvana Monteiro. Segundo a ONU Mulheres, a violência nas famílias se revela uma epidemia à parte. Com a pandemia da Covid-19 e seu agravamento, em março e abril, o índice de feminicídio cresceu 22,2%, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Atento a essa realidade, o Conselho Nacional de Justiça lançou a campanha Sinal Vermelho. A juíza Aline Gomes dos Santos Silva, da comarca de Nanuque, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais, aderiu à mobilização e se empenhou para fechar parceria com o comércio da região. Ela atua há quase 7 anos em processos de violência doméstica. O CNJ e a AMB fizeram parceria com a Abrafarma, que é a Associação Brasileira de Farmácias e Drogarias, com o objetivo de que a mulher, ao comparecer numa farmácia e em uma drogaria, pudesse, através desse sinal, fazer uma denúncia de forma silenciosa sobre a violência que ela esteja passando. Prontamente fizemos uma reunião com proprietários de farmácias e drogarias, diversos estabelecimentos de Nanuque e de toda a comarca, com o objetivo de explicar a metodologia, demonstrar como que aconteceria esse projeto, demonstrar qual a participação da farmácia e drogaria na campanha. A adesão desses estabelecimentos com certeza tem um viés de solidariedade. De acordo com especialistas, uma das características do agressor é controlar a rotina da vítima. Por isso, muitas mulheres ficam impossibilitadas de pedir ajuda e só saem de casa acompanhadas. Com a campanha Sinal Vermelho, mesmo junto do parceiro e sem acesso a dispositivos eletrônicos, é possível pedir socorro. As farmácias e drogarias têm natureza essencial e estão abertas todos os dias. Ao fazer um X vermelho na palma da mão, com caneta ou batom, silenciosamente a vítima terá seu apelo visto e atendido. O protocolo é acolher a pessoa de imediato de forma discreta no interior do estabelecimento. Com nome e endereço da mulher em mãos, os atendentes devem ligar para o 190 imediatamente e reportar a situação. A identidade será protegida por anonimato. Nem a vítima e nem o atendente que fez a comunicação ao policial militar, a polícia militar pelo meio do 190, serão identificados sob hipótese alguma. Terão suas imagens completamente preservadas, todos os seus dados, então a ocorrência entrará como denúncia anônima. Então, a mulher não precisa ter medo de denunciar, de ir até a farmácia, apresentar a mão com o X vermelho. Já são 10.000 estabelecimentos parceiros no país. O Danilo Oliveira é farmacêutico e dono de uma rede de drogarias no município de Nanuque. Sem pensar duas vezes, ele aderiu à campanha. Nossos funcionários, já estão treinados, nós fizemos um treinamento online. É importantíssimo, a gente sabe que, principalmente nas cidades pequenas, a mulher às vezes se sente envergonhada ou intimidada, para poder comparecer à delegacia. E a farmácia é um local super acessível, onde ela pode discretamente, pedir, fazer o seu apelo, pedir o seu socorro.
Então nós da Rede Inova Drogarias estamos à disposição e inteiramente entregues, né, para colaborar com a campanha Sinal Vermelho. Estão entre as redes que participam da iniciativa Drogaria Araújo, Pague Menos, Raia, Drogazil, Extra Farma e Rede Farma. Agora vamos falar de outro tipo de violência. Crimes virtuais de natureza sexual destroem a privacidade, a autoestima e a intimidade das vítimas. O delegado Alessandro Gonçalves Barreto explica para a nossa repórter Cristiane Antunha como os agressores agem e dá orientações para você se proteger. Doutor Alessandro, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente 2 crimes virtuais que exigem da vítima imagens íntimas dela. Esses 2 crimes que são o sextorção e o romântico scammer. Explica para a gente, por favor. Bom, na sextorção, o criminoso utiliza um perfil com fotos de mulheres bonitas e atraentes e, nesse caso, a maior parte das vítimas são homens. Então, a abordagem é rápida e logo ela flui para uma conversa de conteúdo erótico. A vítima termina se expondo e passando imagens íntimas e depois é stalkeada. No romance scammer ou catfishing, nesse caso as vítimas são mulheres. Então elas conhecem pessoas pela internet que usam perfis fakes de empresários bem-sucedidos que moram no exterior. Eles ganham a confiança delas e posteriormente pedem dinheiro emprestado e lá na frente vão pedir uma quantia considerável e o golpe está aplicado. Como que a gente pode se proteger para não cair nessas 2 armadilhas? Bom, tem uma regra básica, não confie. Tá? Não confie. Então, um homem conhece uma mulher rapidamente na internet, essa conversa flui logo para conteúdo sexual, desconfie. A mulher conhece um homem na internet, ele só quer falar com ela por mensagem de texto, se recusa a fazer videochamada, desconfie, não passe informação pessoal e tenha diversos cuidados que vai terminar mitigando os efeitos de você ser vítima. Mas caso a gente caia nessas armadilhas, o que a gente deve fazer? Bom, primeiro procurar a polícia, registrar a ocorrência policial e solicitar providências. Em alguns casos há uma dificuldade porque são criminosos de grupos criminosos internacionais, às vezes localizados na Nigéria, na Costa do Marfim. Isso termina dificultando a atribuição de autoria. Doutor Alessandro, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, de isolamento social, as relações virtuais elas se intensificaram. É preciso, então, redobrar a atenção e o cuidado nesse período, né? A internet é uma das maiores invenções dos últimos anos, mas ela é insegura por natureza. Então, peço a vocês, fiquem desconfiados, não cliquem em tudo que te passam, faça a verificação da fonte, se receber uma notícia, checa novamente, cuidado com compras online, cuidado com as crianças, o que estão vendo, estão mais em casa, estão conectadas. Então, se você tem alguns cuidados, com certeza você diminui consideravelmente as chances de ser vítima. Doutor Alessandro, como que o direito lida com esses 2 crimes que o senhor descreveu para a gente agora? Bom, a nossa legislação está bem avançada nesse cenário. Então, assim, tivemos a Lei Carolina Dickmann, Marco Civil da Internet e outras leis brasileiras que já se adequaram a grande parte das situações, principalmente nos casos de atribuir autoria, remover conteúdo e também outros pontos interessantes na persecução criminal. Muito obrigado pelas informações. Agora você acompanha as decisões judiciais que foram destaque no estado. O governo do estado terá que disponibilizar um leito de UTI para uma dona de casa que teve complicações após ser diagnosticada com a Covid-19. Ela tem 60 anos, é hipertensa e apresenta cirrose hepática. Ao fazer compras para a mãe, que é idosa e requer atenções especiais, a paciente acabou sendo infectada. Os sintomas evoluíram rapidamente, exigindo a internação em uma UTI, mas a família foi informada de que não havia leitos disponíveis na rede pública. Isso motivou o pedido judicial.
Considerando a gravidade da condição de saúde da paciente, o juiz Paulo de Tarso Tamburini Souza determinou o prazo de 48 horas para que o Estado de Minas Gerais transfira a vítima para um hospital de grande porte que possua vagas. A Casa de Saúde Santa Marta, na comarca de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, vai indenizar em R$100 mil por danos morais e estéticos uma mulher que passou por uma cirurgia de retirada parcial de mama sem necessidade. A mastectomia foi recomendada para evitar a reincidência de câncer de mama. Porém, após a extração, a paciente solicitou uma avaliação do tecido retirado e o resultado foi negativo para a doença, ou seja, a operação poderia ter sido evitada. A instituição hospitalar recorreu, mas o TJMG manteve a sentença. Para os desembargadores da 15ª Câmara Civil, a Casa de Saúde deve ser responsabilizada por ter realizado o procedimento cirúrgico sem que fosse comprovada sua necessidade. Uma moradora do bairro Santo André, aqui na capital mineira, vai ser indenizada em R$6 mil por um bar que produzia ruído acima do que permite a lei. O estabelecimento também terá que obedecer ao limite sonoro legal, sob pena de pagar R$700 sempre que descumprir a ordem. O bar promove shows de terça a domingo. Segundo a vizinha, o volume da música é muito alto e o local já foi notificado diversas vezes pelo barulho superior ao aceitável. Para a Justiça, a perturbação do sossego ficou comprovada. O objetivo da decisão, portanto, não era impedir que a empresa realizasse suas atividades comerciais, mas que o fizesse obedecendo às determinações e aos parâmetros legais. E no próximo bloco, uma reportagem para deixar os consumidores atentos quando se depararem com casos de propaganda enganosa. O Justiça em Questão volta já. Você está assistindo ao Justiça em Questão, um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Preocupado com a sustentabilidade e o gerenciamento de custos, o TJMG tem investido na utilização de energia solar nos prédios do Judiciário Mineiro. Veja na reportagem de Azaf Alcântara. Esse é o Fórum de Tapajipe, na região do Triângulo Mineiro. Tá vendo essas placas em cima do telhado? São painéis fotovoltaicos que convertem energia solar em energia elétrica. A tecnologia tem sido usada para reduzir o custo energético, pensando também no meio ambiente. O investimento em energias sustentáveis é uma tendência mundial, é uma tendência de mercado. E no caso do TJ, partiu-se de orientações do CNJ e da própria direção do Tribunal de Justiça de Minas em dotar os prédios que estão sendo construídos, ou os mesmos algumas edificações existentes, do maior número possível de itens sustentáveis. No caso, o TJ já vinha utilizando alguns itens, tais como aproveitamento de água, iluminação por meio de LED, ou mesmo equipamentos mais eficientes, ou elevadores, ou sistemas de ar-condicionados mais eficientes, motores. Essas placas funcionam como uma pequena usina. Caso a produção de energia elétrica de uma unidade, por exemplo, como a do Fórum de Tapajipe, seja superior ao consumo da edificação, a energia é aproveitada em outros prédios do tribunal. Ela retorna através da concessionária, no caso, a CEMIG. Neste caso, é destinado para os prédios do edifício Raja e Liberdade. O sistema de monitoramento do projeto é de fácil acesso, considerando que pode ser feito remotamente, via web e a nível de módulos. Todo o sistema é informatizado e pode ser monitorado remotamente. Olha só. Acompanhamos o carbono evitável, a geração de energia mensal, diária e durante todo o dia. No portal da concessionária, temos acesso às faturas de energia. Assim como Itapajipe e outros 21 prédios que pertencem ao TJMG contam com a tecnologia instalada. A intenção é que, até o final deste ano, 58 edificações recebam as placas. Quem agradece não é só o tribunal, mas também o ecossistema. Os ditados populares são fórmulas condensadas de sabedoria prática de uma sociedade. Esse poder de síntese também é característico dos brocardos jurídicos. Já ouviu falar disso? Descubra no ABC do Judiciário. O brocardo, também chamado de adágio ou aforismo, é uma máxima adotada no direito através dos tempos, como um princípio geral.
Um exemplo é o enunciado indúbio pro réu. Traduzida, a expressão quer dizer que, havendo dúvida sobre a culpa, o réu deve ser beneficiado para evitar a condenação de um inocente. Alguns brocardos valem há séculos, mas às vezes, com a transformação da sociedade, os brocardos são relativizados. É o caso de pacta sunt servanda, que quer dizer os acordos devem ser seguidos. Hoje, prevalece o entendimento de que cláusulas abusivas no contrato podem permitir a ruptura do que foi combinado entre as partes. Vale lembrar disso quando tiver problemas ao comprar algum produto ou contratar algum serviço. E falando em relação de consumo, não tem como escapar, né? Em algum momento da vida, alguma jogada de marketing aí acaba por nos seduzir. Só que às vezes, a campanha publicitária, ela não traz informações claras e precisas sobre o produto ou sobre o serviço anunciado. Acompanhe na reportagem. Cada vez mais o mercado investe em publicidade e propaganda, pois não existe sociedade de consumo sem essas ferramentas. Fornecedores procuram ampliar sua atuação e lojas estão sempre em busca de mais clientes. Com tantas ofertas, o consumidor precisa ficar atento para não ser lesado por um desses anúncios. Muitos consumidores já caíram na armadilha de propagandas que trazem noções erradas da realidade de produtos e serviços. Doutora Hariusha, explica para a gente o que é a propaganda enganosa e a publicidade abusiva, porque elas são distintas, né? Sim, são distintas. A publicidade abusiva é tudo que é aquilo que fere a moral, os costumes da sociedade. Já a propaganda enganosa é aquilo que leva o consumidor ao erro ou à dúvida, ou por omissão ou por dolo do fornecedor. O que a legislação brasileira prevê para essas propagandas? Está previsto no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. Lá fala, descreve o que é cada uma e se enquadra como publicidade ou propaganda enganosa. E quais as punições da empresa e da agência? Porque a agência também pode ser punida, sim, né? Sim. A empresa é punida em cumprir a propaganda enganosa. A gente fala, a propaganda acompanha o produto. Então, tudo você oferece, você tem que cumprir. E aquele que vincula essa informação, ele é o responsável solidário. Ou seja, se a empresa não cumprir, se você anunciou, você pode ser responsabilizado por isso também. E quais são as punições? Cumprir a oferta, primeiramente. Primeira oferta é cumprir, se não for possível cumprir, devolver o dinheiro ao consumidor. E o que o consumidor pode fazer se ele cair nessas armadilhas, inclusive nas compras pela internet? As compras pela internet, elas têm uma particularidade, você tem o direito a devolver isso já é um direito da pessoa. Já naquelas compras físicas, em que você vai a algum lugar, compra, e quando chega não é muito, ou se você vê uma oferta, chega lá, não é, o ideal é você denunciar aos órgãos de defesa do consumidor, para que nós possamos tomar as medidas cabíveis, vir até o estabelecimento e verificar se comprova se é publicidade ou a propaganda enganosa e exigir o cumprimento da oferta devidamente ao consumidor. Muito obrigada pelas informações. E você vai conhecer agora a história de uma vítima de propaganda enganosa. Flávio Henrique foi lesado por uma propaganda enganosa de uma empresa que trabalha como intermediária nos processos de pedidos de vistos. Como foi, Flávio? Foi quando eu estava pretendendo ir aos Estados Unidos e nessa coisa de tirar visto, procurei algumas empresas para esse auxílio, né, preços e tal. Ao reunir esses preços, uma das empresas ela falava que cobriria qualquer oferta do mercado. Ao apresentar esses orçamentos de outras empresas, eles já falaram que o preço que eu tinha arrumado estava fora do mercado, que não tinha como fazer isso para mim. Você entrou com alguma ação? Eu não entrei com a ação, pois eu não tinha vínculo contratual com a empresa e fiz uma reclamação online num site de reclamações. Essa sensação de ser passado para trás é terrível, né? É péssimo, porque você vai na esperança de conseguir alguma coisa melhor e tal, chega lá na hora do vamos ver, né? Você cai numa propaganda enganosa que eles viram para você e falam, não posso fazer mais nada. Flávio, obrigado por compartilhar a sua história. E muito obrigado. A gente vai conhecer agora alguns critérios éticos que as agências deveriam ter ao criar uma campanha, uma peça publicitária. A propaganda é a alma do negócio, diz a máxima popular. Mas o pensamento publicitário tem limites? Vale tudo na criação?
Para mim não vale tudo na criação de uma campanha. Acho que é importante a gente observar alguns critérios. Primeiro, não agredir nenhum tipo de minoria, respeitar e ter empatia. Segundo, acho que se ater aos diferenciais verdadeiros do produto para que você não cometa algum equívoco promovendo algo que não é verdadeiro. E, por fim, não agredir o concorrente. Isso é uma coisa que eu não considero ética também. Patrick, quais são os cuidados para se ter, então, uma propaganda sem riscos? Bom, para mim, um dos principais cuidados é sempre se ater ao briefing, entender bem quem é o seu público e qual é o produto que você está vendendo. Depois, ter uma criação diversa dentro da sua equipe para que você possa ter mentes diferentes pensando. E, por fim, uma revisão cuidadosa do material antes dele ir para a rua. Muito obrigada. Bom, então existe na publicidade uma linha tênue entre o verdadeiro e o falso. Fique atento e, se precisar, exija os seus direitos. E no próximo bloco, vamos esclarecer as dúvidas enviadas por vocês. Não saia daí. Justiça em Questão volta já. Estamos de volta. Este é o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E chegou o momento de apresentar as curiosidades do universo jurídico. É hora do quadro Você Sabia? A palavra parquet é de origem francesa e é derivada de parc ou petit parc, que significa lugar ou pequeno local delimitado. Embora hoje em dia parquet também nomeie um tipo de piso muito comum nos séculos XVIII e XIX, é importante destacar que a sua vinculação com a instituição ministerial remonta a muito mais tempo. Ana Maria de Lima e Paulo César Pusato destacam que já no século XIV, o rei Felipe IV da França, chamado o Belo, elaborou a sua ordenança, na qual criou a figura do procurador do rei, que tinha a função de defender os interesses do monarca nas questões cíveis, penais e tributárias. Também nós podemos citar a Clarice Pires, que ressalta a função que esses procuradores tinham de fiscalizar os juízes também. Ronaldo Bastos, citando Nicolas Vitton, relata que durante as sessões das cortes, os magistrados juízes permaneciam sempre assentados, enquanto os magistrados procuradores ficavam sempre de pé e se posicionavam num local delimitado, separados dos populares que assistiam aos julgamentos por um tipo de cancelo, sendo daí o início do apelido de magistrados do parquet, ou ainda simplesmente parquet. Esses magistrados procuradores evoluíram ao longo do tempo, transformando-se no Ministério Público que conhecemos hoje, que não mais defende os interesses do rei, mas sim de toda a sociedade. No quadro Seu Direito, as dúvidas enviadas para a nossa equipe são respondidas por magistrados ou especialistas no assunto. A Eliane Calisto pergunta se tem um prazo para pedir a pensão depois da separação. Quem responde é a advogada especialista em direito de família, Marina Lemos Teixeira. Eliane, primeiro eu gostaria de fazer uma diferença entre divórcio, né, que vem proveniente do casamento, e a dissolução de união estável proveniente da união estável. Os dois geram direito a alimentos ao cônjuge. Só que uma vez feito o divórcio ou feita a dissolução de união estável e houve uma renúncia ao direito de alimentos dos cônjuges, não é possível mais requerer esse direito. Esse direito ele tem que ser requerido no momento do divórcio ou da dissolução da união estável. Caso você tenha realizado essa renúncia, não é possível mais pedir alimentos. E é importante sempre lembrar que hoje em dia, né, a mulher já está muito inserida no mercado de trabalho, ela tem direito a alimentos quando ela tem uma dependência financeira em relação ao homem e vice-versa, porque o homem também tem direito de pedir alimentos quando ele é dependente financeiro da mulher, mas é durante um período. Hoje não existe mais ficar fixado no judiciário para sempre receber a pensão do ex-marido ou da ex-mulher. Então, uma vez renunciados os alimentos, infelizmente não tem mais direito. A Alba Flora acessou o nosso canal no YouTube e perguntou se o marido tem direito à casa deixada pela mãe dele. A mulher faleceu deixando 7 filhos, mas se casou novamente. O advogado Lourival Silveira responde. Olá, Alba. Tudo bem? Deixa eu lhe responder. Veja bem, no caso do seu padrasto, ele eventualmente pode vir a ser herdeiro,
Por quê? Porque se casado no regime de comunhão parcial de bens e ter direito também a eventual usufruto desse imóvel, ou seja, o direito real de habitação. Agora, como filho do padrasto, ele não é herdeiro, mas como filho da mãe, obviamente, ele herda naturalmente como os demais filhos. E a Eliane Correia, de Saquarema, diz que é viúva e quer saber se perde a pensão se por acaso se casar novamente. Quem traz a resposta é a advogada Ana Carolina Brochado Teixeira. Sim, atualmente a pensão ela se justifica por uma presunção de dependência econômica daquele cônjuge quando vivo. Então a pensão previdenciária ela tem essa justificativa. O que acontece? Se você se casa novamente, se estabelece uma nova relação familiar com um novo dever de mútua assistência, ou seja, de uma assistência que um tem em relação ao outro. E por esse motivo não se justifica o prolongamento do sustento pelo Estado por esse motivo. Então, sendo bem objetiva, com o novo casamento, a nova união estável, a rigor, a extinção da pensão previdenciária. O Justiça em Questão de hoje fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou então veja pelo nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas, participe você também do JQ. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o nosso WhatsApp 31 98462 1532. Grande abraço, até a próxima edição e se você puder, fique em casa.